E ainda falando sobre eleições, vamos com as informações da nossa unidade móvel nas ruas de Balneário Camboriú e toda a nossa região, com Gerson Felipe. Bom dia. Muito bom dia, Adilson, bom dia, Caleb, bom dia a todos os ouvintes do Bote a Boca no Trombone. E olha só, nesta quinta-feira, ou seja, hoje, começa o período eleitoral. A partir de hoje, os candidatos vão poder divulgar suas campanhas, suas candidaturas, pedir o voto ao eleitor. Portanto, essa é uma fase decisiva nas eleições. É a partir de agora que a maioria do eleitorado começará a definir em quem vota, para presidente e vice, para governador e vice dos estados, para senador e também para deputado federal e estadual. E para falar um pouquinho sobre como funciona esse momento e também a questão da propaganda política, nós vamos conversar agora com o chefe do cartório da 103ª Zona Eleitoral aqui em Balneário Camboriú, Carlos Eduardo Hessler. Primeiramente, um bom dia, obrigado por receber a gente. E nesta data que marca o início da liberação da propaganda política, vamos falar um pouquinho sobre as eleições. Balneário Camboriú tem quantos eleitores aptos a irem votar nessas eleições do próximo dia 7 de outubro? Bom dia. Eleitores aptos no município de Balneário Camboriú temos 82.758. Já em relação a Camboriú, né, que é um município que integra a 103ª Zona Eleitoral, são 47.674 eleitores aptos, né, ao voto nas eleições de 2018. Nós tivemos a biometria em Balneário Camboriú. Os eleitores que não fizeram a biometria, como é que fica a situação desses eleitores? As pessoas que não fizeram a biometria em Balneário, ou os eleitores de Camboriú, né, não vão votar, visto que a gente passou por um processo de revisão do eleitorado, né? Então essas pessoas que não fizeram a biometria, elas tiveram sua inscrição cancelada, né? E nesse caso não estarão aptas ao voto das eleições de 2018. No caso, indo a partir do dia 5 de novembro, então essas pessoas que se encontrarem nessa situação poderão regularizar a sua situação, né? Essas pessoas no dia da eleição, elas podem justificar ou não é necessário fazer isso? Não, elas podem promover a justificativa, sim, tranquilamente. Começa hoje, no caso, período eleitoral, né? A propaganda política, ela vai ser veiculada só a partir do dia 31 de agosto no rádio e na TV. Mas a partir de hoje, qual tipo de campanha publicitária e divulgação os candidatos eles já podem usar? Propagandas permitidas, podemos incluir propagandas por adesivo ou papel, né, respeitado ao limite de meio metro quadrado, mesas de distribuição de material e utilização de bandeiras, os carros de som, né, ou veículos de som, né, que pode ser um carro ou uma bicicleta, enfim, respeitado o horário das 8 às 22 horas, folhetos, volantes e outros impressos, né, os conhecidos santinhos, né, e folders, enfim. Também é permitido fazer os comícios no horário entre 8 e 24 horas. Carreatas, passeatas, caminhadas, né, também são permitidas. Além da internet, né, que a partir do dia 16 também já pode ser utilizada, né, lembrando que tem que ser propaganda de forma gratuita, né. Propaganda na internet não pode haver a compra, né, ou a divulgação de propaganda na internet, só de forma gratuita. Caso os candidatos não cumpram essas regulações de propaganda, eles estão sujeitos às sanções da lei. Mas a gente sabe que tem um aplicativo para ajudar o eleitor e a população em geral a denunciar quando percebe algum abuso nesse quesito aí da propaganda eleitoral. Como é que funciona esse aplicativo que é chamado Pardal? O Pardal está disponível para download, né, em todas as plataformas de smartphones, né. É um aplicativo para envio de denúncias, né. Então essas denúncias serão recebidas lá na Corregedoria Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina. Eles farão uma espécie de triagem, né, para avaliar se a propaganda é irregular e se houver uma vedação, né, uma conduta vedada, posteriormente será encaminhado aos eleitorais para promover a notificação dos responsáveis, né, para o intuito de regularizar essa situação. Né. Em relação aos votos nulos e brancos, né, tem inclusive correntes de WhatsApp aí que rolam com informações sobre para onde iriam esses votos brancos e nulos.
como é que funciona, como é que eles são computados, né, na hora das eleições? Esses votos, eles vão para alguém ou os votos brancos e nulos, eles realmente não são válidos? No caso, os votos brancos e nulos não são computados na totalização, né, para definir o candidato eleito. Essa divulgação da informação de que uma eleição pode ser anulada com mais de 50% de votos nulos, ela é equivocada, baseada no artigo 224 do Código Eleitoral, que ele prevê a necessidade de marcação de nova eleição se a nulidade atingir mais da metade dos votos do país. Mas a questão é que tem que ser constatada uma fraude nas eleições, né? Como, por exemplo, podemos citar a cassação do candidato eleito por compra de votos. Nesse caso, se o candidato cassado obteve mais da metade dos votos, será necessária a realização de novas eleições, né, que a gente denomina de suplementares, né. Então é uma interpretação equivocada, né, essa questão do voto branco e nulo que é disseminada aí. Então, só para deixar bem claro essa questão dos brancos e dos nulos, por exemplo, se nas próximas eleições 60% do eleitorado ficar dividido entre nulos e brancos, o candidato que for eleito, ele vai ser um candidato que vai poder cumprir o seu mandato. Sim, ele vai assumir o mandato, visto que, nesse caso, apenas os 40% dos eleitores que realmente votaram, né, nos votos que foram pré-candidatos, que não optaram pelo branco e nulo, serão computados para a totalização, para a definição dos candidatos eleitos. Vale também destaque para a questão do voto em trânsito. O voto em trânsito acontece somente em cidades com mais de 100 mil habitantes, portanto aqui no estado de Santa Catarina, Joinville, Florianópolis e Blumenau. Se algum morador de Balneário Camboriú quiser realizar o voto em trânsito, vai ter que se dirigir a uma dessas localidades. E nesse caso é importante ficar atento, porque o prazo para solicitar o voto em trânsito vai somente até o dia 23 deste mês de agosto. Da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina. Gostoso de ouvir?